Abrindo hoje a prestação de contas da Secretaria Municipal de Jacareí. Aqui na mesa compõe a secretária de Saúde, Rosana Gravena, a diretora do Financeiro, Marília, o diretor da Vigilância, Buchal, a diretora da Atenção Básica, senhora Marilis, e o diretor de Urgência, senhor Carlos Henrique. Então, eu considero, aberta a prestação de conta do terceiro quadrimestre de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareí. Vou passar a palavra para a senhora Marilis, que irá apresentar a todos vocês que estão nos ouvindo, jacareenses, a prestação de conta. Marilis, por favor. Boa noite a todos. Vamos iniciar a prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Jacareí em cumprimento à Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, referente ao terceiro quadrimestre de 2018. Peço, por gentileza, apresentação do slide. Nós vamos iniciar, pode passar, com a identificação municipal, os dados da Secretaria Municipal de Saúde, nossa secretária de Saúde, doutora Rosana Gravena, pode passar. Nesse slide, nós temos os dados da população no ano de 2018, fechamos com 224.775 pessoas, tendo uma prevalência de mulheres com 115.203 mulheres e 109.572 homens. Pode passar. Apresentaremos agora a nossa rede de serviços, a rede assistencial. Pode passar. Na atenção básica, nós temos 14 unidades básicas de saúde, que atuam com o modelo da Estratégia de Saúde da Família, 2 unidades de saúde da família, que tem o seu horário ampliado, com 12 horas de funcionamento, 2 unidades tradicionais que também funcionam num regime 12 horas. Temos atualmente 5 equipes de núcleo ampliado de saúde da família, que é o NASF, 2 equipes do programa Melhor em Casa. Temos uma equipe que faz assistência domiciliar nível 1 e uma equipe de consultório na rua. Pode passar? Na atenção especializada, nós temos o SIM, com as especialidades médicas, e o ambulatório de saúde mental. O CEL, que é o Centro Especializado de Odontologia, que tem todas as especialidades odontológicas, e o Centro de Reabilitação. Ainda na atenção especializada, temos 3 equipamentos CAPS AD, que funciona num regime de 24 horas, o CAPS 2, o CAPS Infanto-Juvenil, e ainda, dentro dos equipamentos que atendem aos pacientes com transtorno mental, a residência terapêutica masculina e feminina. Ainda na atenção especializada, contamos com o ambulatório de infectologia e o laboratório municipal. Pode passar? Na rede de atenção às urgências e emergências, nós temos a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, adulto infantil, UPA Parque Meia Lua, Santa Casa de Misericórdia, Hospital São Francisco e o SAMU. Pode passar? Dando retaguarda às UPAs, temos a Santa Casa de Misericórdia, onde acontecem também as cirurgias eletivas. Temos a UTI adulto, clínica médica e clínica pediátrica. No Hospital São Francisco, que é a nossa maternidade de baixo e alto risco, nós contamos com a UTI pediátrica e neonatal, UTI adulto, oncologia e nefrologia. No Departamento de Vigilância e Saúde, nós temos 4 frentes de atuação: vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e vigilância de zoonoses. Além dessa rede própria, temos vários serviços contratados e conveniados que dão todo o apoio e suporte
nos cuidados e na assistência em saúde. A Sociedade Beneficente Caminhos de Damasco, que faz a gestão e operacionalização do UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz e Parque Meia Lua. O Hospital Francisca Júlia, que faz a gestão e operacionalização das residências terapêuticas. CIPAX Medicina e Saúde, que são responsáveis pelos exames de anatomia, patologia e citopatologia. Dando apoio com relação aos exames de ultrassonografia e ressonância magnética, nós temos a MDI e a Plane. A URC, que é a Unidade de Radiologia e Clínica, nos garantem os exames de ressonância magnética. Prestadores de serviços em fisioterapia, nós temos a Andresa Cristina Pinto, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, e a FGN. Prestação de serviço hospitalar e ambulatorial, temos o apoio do Hospital São Francisco e da Santa Casa. CEPAC, que faz prestação de serviços ambulatoriais, e a SPDM, que é a Associação Paulista para o Desenvolvimento, que está no SIM como organização social. Pode passar? Ainda na rede hospitalar, nós temos no município leitos SUS e não SUS. Então, o município dispõe, fechamos o terceiro quadrimestre com 167 leitos SUS e 226 não SUS, isso totalizando um aporte, uma rede no município de 393 leitos. Como unidade de terapia intensiva, contamos com 28 leitos, fechamos o ano de 2018, e a UTI neonatal, que é a nossa retaguarda, é o Hospital São Francisco, temos 10 leitos. Pode passar? Agora passaremos à apresentação da produção de serviços. O terceiro quadrimestre de 2018, nós realizamos, apenas na atenção básica, 77.865 consultas e finalizamos o ano de 2018 com 250 mil consultas médicas. Na atenção especializada, onde estão todos os serviços que compõem a rede especializada do município, nós fechamos o terceiro quadrimestre com 58.065 consultas, totalizando no ano de 2018 169.203 consultas. Na rede de atenção às urgências, no terceiro quadrimestre, nós fechamos com 109.560 consultas, 109.560 consultas, e finalizamos o ano com 301.416 consultas. Fazendo o cálculo total de todos os níveis de atenção no município, finalizamos com 720.745 consultas médicas realizadas por toda a rede assistencial do município. Isso dá um número muito maior do que a população de Jacareí. A atenção básica teve um aumento de 1,2%, atenção especializada de 11%, e atenção às urgências de 13,5%, comparando os anos de 2017 e 2018, no que se refere às consultas médicas. Pode passar? Consultas médicas realizadas pelas diversas especialidades que atendem no SIM, né? Aí nós temos os números absolutos. Pode passar? Ainda com relação às consultas médicas realizadas na especialidade, ganha destaque a oftalmologia, com 17.900 consultas. Pode passar. Psiquiatria, com 16.527 consultas. Pode passar. O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, nós temos 3 equipamentos, álcool, droga, infanto-juvenil e CAPS 2, totalizaram o CAPS AD, 23.161 atendimentos, o CAPS infanto-juvenil, 6.259 atendimentos,
e o CAPS 2, 15.761 atendimentos. Pode passar. Com relação ao absenteísmo, os absenteísmos trazem os dados referentes às faltas, às consultas agendadas. Fechamos o ano de 2018 com 24% de faltas na atenção básica, num total, no terceiro quadrimestre, de 72.722 consultas ofertadas e 53.811 consultas realizadas. No AME, que é a nossa referência para a especialidade em São José dos Campos, nós fechamos com um absenteísmo de 32%. Portanto, ofertamos 6.520 consultas ao longo do ano de 2018 e foram realizadas 4.486 consultas. Apenas volta só um pouquinho, por gentileza. No terceiro quadrimestre, foram mais de 2.000 consultas ofertadas no AME. Pode passar? Com relação às faltas no SIM, a especialidade médica, no terceiro quadrimestre, ofertamos 45.655 consultas e realizamos 37.063, com absenteísmo no terceiro quadrimestre de 19%. Fechamos o ano de 2018 com 17% de absenteísmo no SIM. Pode passar. Quando avaliamos o número de consultas ofertadas por habitante do município de Jacareí, fechamos o terceiro quadrimestre com 3,26 consultas ofertadas para cada habitante do município. Se considerarmos a população SUS dependente, nós fechamos o terceiro quadrimestre com 5,65 consultas ofertadas para cada habitante SUS dependente. Se estratificarmos na rede básica, especializada e rede de urgências, os números do fechamento anual nos indicam e nos apontam para uma média acima do parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde. Pode passar. Com relação às especialidades com demanda reprimida, algumas especialidades clínicas infantis, hematologia, cardiologia, endocrinologia, reumato e pneumologia, especialidades clínicas adultas, neurologia, alergologia vascular, coloproctologia, endocrinologia e gastroenterologia, urologia, cardiologia, ortopedia e geriatria. Especialidades cirúrgicas, avaliação cirúrgica de otorrino e ortopédica geral. Pode passar. Alguns exames com demanda reprimida, radiografia contrastada, ultrassom com Doppler, eletroneuromiografia, endoscopia, Holter, retossigmoidoscopia, estudo urodinâmico adulto e alguns exames de oftalmologia. Pode passar. Na odontologia, saúde bucal no município de Jacareí, fechamos o terceiro quadrimestre entre as consultas realizadas na atenção básica especializada e nas urgências odontológicas, realizamos 21.021 consultas e fechamos o ano de 2018 com 59.915 consultas realizadas em saúde bucal. Quando avaliamos os procedimentos realizados durante esses atendimentos, chegamos numa média, num número bastante significativo de 164.246 procedimentos realizados, apesar da cobertura odontológica ainda estar aquém do que desejamos. Pode passar? Ainda alguns dados sobre a saúde bucal. Finalizamos, no ano de 2018, 6.918 tratamentos completados, atendemos 4.136 crianças menores de 2 anos nos programas de prevenção odontológica, entregamos 614 próteses,
Realizamos a prevenção de câncer bucal nas campanhas, durante os meses de campanha, na vacinação de gripe, na campanha de prevenção que realizamos durante o mês de novembro, na saúde do homem, 2.943 exames e 16.332 escovações supervisionadas. Pode passar? A odontologia fechou com o ano de 2018 com um valor de 21% de faltas às consultas agendadas. O absenteísmo muito próximo das consultas médicas. E na especialidade odontológica, fechamos 2018 com 20% de faltas. Pode passar? Com relação às outras categorias profissionais de nível superior, totalizamos, no terceiro quadrimestre de 2018, realizamos 157.817 consultas, atendimentos, por essas categorias profissionais, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiologia, psicologia e enfermagem, o que nos deu o total ao longo do ano de 2018 de 505.181 atendimentos realizados. Pode passar? Dentre os serviços contratados de fisioterapia, realizamos um total de 74.559 atendimentos. Pode passar? As duas equipes do programa Melhor em Casa atenderam, ao longo do ano de 2018, 104 pacientes foram acompanhados durante o primeiro, segundo e ou terceiro quadrimestre. Realizamos um total de 4.741 procedimentos de enfermagens. Destes pacientes acompanhados, tivemos 26 óbitos e 22 altas, ou seja, eles passaram a ser acompanhados pela unidade básica de saúde. Pode passar? A equipe do consultório na rua fez o atendimento, acompanhou 237 pessoas ao longo do ano de 2018, e é muito claro que essa população vem crescendo aí, desde a implantação do serviço, essa população que vem sendo acompanhada. Dentre esses pacientes acompanhados, nós tivemos diversas atividades, dentre elas algumas buscas ativas ao longo do ano, 136, abordagens continuadas, atendimentos domiciliares, consultas que foram realizadas de forma compartilhada com outros profissionais da rede, e tivemos um óbito ao longo do ano de 2018 e 2 inserções familiares. Pode passar? Agora, esse quadro nos mostra o número de atendimentos ou visitas domiciliares realizadas nas estratégias de saúde da família. O médico, no terceiro quadrimestre, realizou 2.172 atendimentos domiciliares. O dentista realizou 70 atendimentos domiciliares, a equipe de enfermagem, 3.887, e o agente comunitário de saúde, 124.669. Dentre todos esses atendimentos realizados no domicílio, nós fechamos o ano de 2018 com 389.500 atendimentos domiciliares. Pode passar? Esse quadro nos aponta alguns exames realizados pela rede, com bastante destaque para os exames de análises clínicas, que finalizamos o terceiro quadrimestre com 430.517 exames, e fechamos o ano de 2018 com 1.228.265 exames realizados. Anatomopatológicos, 4.360, citopatológicos, 14.516, 11.716 eletrocardiogramas e 633 eletroencefalogramas.
Pode passar. Cirurgias. Realizamos cirurgias eletivas e cirurgias de urgência. Dentre as eletivas que são realizadas ou no Hospital São Francisco ou Santa Casa, fechamos o terceiro quadrimestre com 1.058 cirurgias e o ano de 2018 com 2.815 cirurgias programadas. As cirurgias de urgência no terceiro quadrimestre totalizaram 533 e fechamos o ano de 2018 com 1.519 cirurgias de urgência. Pode passar. Internações. O terceiro quadrimestre internamos 1.797 pessoas no Hospital São Francisco e 2.634 na Santa Casa, totalizando no ano de 2018 12.924 internações. Pode passar. Procedimentos especializados, cirurgias ambulatoriais especializadas. Terceiro quadrimestre, realizamos 5.149 cirurgias e finalizamos no ano com 11.797 cirurgias. Hemoterapia, 6.593 no terceiro quadrimestre e 19.213 no fechamento do ano. Quimioterapia, 2.336 no terceiro quadrimestre e 6.644 no total do ano de 2018. Trauma ortopédico, tivemos um grande aumento no terceiro quadrimestre, com 989 procedimentos especializados, finalizando o ano de 2018 com 2.362 atendimentos. Sessões de hemodiálise, terceiro quadrimestre, 6.985. Pode passar. Alguns exames de imagem. Aqui nós temos laringoscopia, ressonância magnética, raio-x, ultrassom, mamografia, tomografia e cintilografia. Finalizamos o terceiro quadrimestre com 46.272 e fechamos o ano de 2018 com 134.004 exames de imagem realizados. Com relação às auditorias e autorizações, tivemos, ao longo do terceiro quadrimestre de 2018, 4.342 autorizações de internação, 4.405 autorização de procedimentos ambulatoriais, 6 vistorias demandadas pela própria Secretaria e visitas nos prestadores, 62, totalizando 8.815 procedimentos de auditoria e autorização. Algumas referências de tratamento fora do domicílio. Pode passar. Nós temos alguns municípios que nos dão um suporte, né? São José dos Campos, com o Hospital Pio XII, Santa Casa de São José, AME, Rede Loci Montoro, Provisão, Litovale, GAC, Senon, Hospital Municipal de São José. Taubaté, nós temos o Hospital Regional do Vale do Paraíba e o Hospital Universitário. São Paulo, Hospital das Clínicas, Santa Casa, Hospital São Paulo, INCOR, Dante Pazanese, APAI, Hospital Pérola Baiton, ICESP, Hospital Darcy Vargas, Hospital Samaritano, Hospital Mandaqui, AME Zona Leste. Campinas, como referência, temos a Unicamp, Instituto Boldrin, Sorocaba, Banco de Olhos, Barretos, o Hospital do Câncer e Bauru, o Centrinho. Todas essas referências nós atendemos com o transporte ambulatorial. Ao longo do ano de 2018, nós fechamos com 36.779 pacientes contemplados com o transporte ambulatorial para essas referências. Pode passar.
aí o gráfico que nos mostra os atendimentos presenciais e via telefônica, mostrando a diferença numérica aí. Pode passar? Com relação ao SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Pode passar? Vamos para alguns dados. Nós temos as unidades de suporte básico e de suporte avançado. No terceiro quadrimestre de 2018, a unidade de suporte básico realizou 4.036 atendimentos. E, ao longo do ano de 2018, nós finalizamos com 11.847 ocorrências atendidas. Com relação às unidades que possuem um suporte avançado, nós fechamos o terceiro quadrimestre com 4.370 ocorrências, e o que nos dá um valor de 13.006 atendimentos ao longo do ano de 2018. Nesses atendimentos, nós temos algumas, essas ligações, essas chamadas são feitas por telefone, algumas chamadas por engano, a gente vê uma queda que vem se acentuando ao longo dos quadrimestres. Número de chamadas com queda de ligação, a gente tem isso mapeado também, fechamos com 15.511 ligações, chamadas para informações, 27.801, e chamadas falsas de trote, 2.555, que também nos aponta para uma redução do segundo para o terceiro quadrimestre, frente às intervenções que vêm sendo realizadas. Pode passar? Ainda com relação ao SAMU, alguns dados com relação ao tempo médio entre a chamada e a saída da equipe. Nós temos aí, no terceiro quadrimestre, fechamos com 14 minutos entre a base avançada e de suporte básico. Tá? Ganham destaque nesse quadro os tipos de a identificação dos motivos da chamada. Nossa maior demanda, o terceiro quadrimestre mantém um número de 67,47%, muito próximo dos quadrimestres anteriores. Então, a maior demanda é por atendimento clínico. Pode passar? O serviço da ouvidoria, que se iniciou recentemente, levanta todas as demandas, entre elas elogios, informações, denúncias, reclamações, orientações, que se dão de forma presencial ou por telefone. Dentre as principais demandas da ouvidoria, nós fechamos o terceiro quadrimestre com 108 atendimentos por cirurgias eletivas, 302 por atenção especializada, 57 da atenção básica, 180 com relação aos exames, 20 atendimentos com relação a transportes e urgências e outros que estão neste grupo aí dos 130. Fechamos o terceiro quadrimestre com 797 atendimentos realizados e o ano de 2018 com 2.420 atendimentos. Pode passar? Com relação à vigilância à saúde. Na vigilância sanitária, nós temos as ações de vistorias da vigilância sanitária com relação ao comércio de alimentos, creches, farmácias, drogarias, refeitórios, ambulatório das indústrias, atividades de educação física, cabeleireiro, consultório de clínica médica ou odontológica, fonoaudiologia, nutricionista, equipamentos de raio-x, hospitais, unidades de saúde, institutos de longa permanência, laboratórios e óticas. Finalizamos o terceiro quadrimestre com 1.109 vistorias e fechamos o ano de 2018 com 3.726 vistorias durante os 3 quadrimestres. Emitimos
212 licenças de funcionamento no terceiro quadrimestre de 2018, e fechamos o ano com 578 licenças de funcionamento. Outros atendimentos com relação à coleta de análise de água, análise de laudos de água, processos administrativos sanitários, projetos arquitetônicos, atividades educativas e atendimentos a reclamações, fechamos o terceiro quadrimestre com 2.607 atividades, tendo maior destaque as ações educativas que ganham bastante investimento no último quadrimestre de 2018. Pode passar? Com relação à vigilância epidemiológica, nesta lista constam todas as vacinas que são padronizadas e que são aplicadas na rede. Nós fechamos o terceiro quadrimestre com 44.246 e nos meses em que há um aumento significativo, que estão no segundo quadrimestre, eles ocorrem por motivação das campanhas que são realizadas no município e são colocadas pelo próprio Ministério da Saúde. Finalizamos o ano de 2018 com 204.876 vacinas aplicadas. Pode passar? Na vigilância epidemiológica, ainda que nos trazem informações com relação aos nascimentos, tivemos no terceiro quadrimestre 744 nascimentos, dentre esses 274 de parto normal, parto vaginal, 469 de parto cesáreo e 1 não informado. Portanto, no ano de 2018, nasceram 2.562 crianças. O mais importante dentre esses números é apontar com relação à assistência ao pré-natal. Nós temos o maior número dessas gestantes, 1.974 gestantes que passaram mais de 7 ou mais vezes em consultas de pré-natal. Pode passar? Então, aí, alguns dados que já estavam no gráfico com relação aos nascimentos. Pode passar? Vigilância, ainda na vigilância epidemiológica, com relação ao peso ao nascer e ao sexo. Nasceram, no terceiro quadrimestre, destes 744 crianças que nasceram, 385 são do sexo masculino e 359 do sexo feminino. A maior parte dessas crianças, por terem tido uma boa assistência ao pré-natal, estão com peso adequado. Vejam que o maior número está ali de 3 quilos a 3.999, com 1.646 crianças que nasceram nessa faixa de peso. Pode passar? Com relação aos óbitos no município, no terceiro quadrimestre fechamos com 451 óbitos das mais diversas causas, que seguem nessa lista algumas doenças infecciosas e parasitárias, neoplasias, doenças de sangue, doenças endócrinas, transtornos mentais, doenças do sistema nervoso, do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, aparelho digestivo, de pele e tecido subcutâneo, do sistema ósseo-muscular, aparelho genituritário, gravidez, parto e puerpério e outras. Pode passar? Pode passar? Com relação à mortalidade infantil, fechamos o terceiro quadrimestre com 10,75 com relação à taxa de mortalidade infantil. No entanto, o ano de 2018, nossas ações foram muito efetivas, porque nós abaixamos para 1 dígito o número de óbitos no município, com 8,97. Pode passar? Pode passar?
Ainda na vigilância epidemiológica, nós temos alguns agravos, ou seja, algumas doenças que são notificados compulsoriamente pelos serviços. No terceiro quadrimestre, nós tivemos 839 doenças notificadas e destas, 705 foram confirmadas. No ano de 2018, portanto, nós tivemos 2.268 notificações e 1.886 destas notificações foram confirmadas. Pode passar. Na vigilância ambiental, vistoriamos no terceiro quadrimestre de 2018 54.587 imóveis para o controle do Aedes aegypti. Realizamos 1.735 leituras de larvas coletadas e atendimentos diversos de outras naturezas, 381 atendimentos. Com relação às notificações de dengue, fechamos o ano de 2018 com 476 notificações. Destas, 124 foram notificadas no terceiro quadrimestre do ano. Pode passar? Com relação à vigilância de zoonoses, amostras recolhidas e encaminhadas para a vigilância da raiva, amostras de outras zoonoses, de animais agressores, vistorias de investigação de zoonoses, imóveis e áreas vistoriadas, finalizamos o terceiro quadrimestre com 573 atividades e o ano de 2018 com 1.515 atividades. Realizamos no terceiro quadrimestre 3.939 vacinas antirrábica para cães e gatos e há um número bastante aumentado no segundo quadrimestre em função das campanhas também que são postas pelo Ministério. Finalizamos o ano com mais de 16 mil cães ou gatos vacinados. Pode passar? Com relação à assistência farmacêutica, realizamos no terceiro quadrimestre, atendemos 85.734 pacientes foram assistidos e com um total de 285.567 dispensações. Quando avaliamos o número de pacientes assistidos com a insulina Lantus, no terceiro quadrimestre, fizemos um total de 1.345 dispensações. Pode passar? Falando um pouco sobre as atividades educativas, que são muito importantes no município de Jacareí, no terceiro quadrimestre, nós finalizamos com 2.014 atividades educativas, trabalhadores contemplados por atividades educativas realizadas pelo próprio município, tá? E algumas capacitações que foram realizadas fora do município beneficiaram 152 trabalhadores no terceiro quadrimestre. Pode passar? Com relação à execução financeira, nós temos aqui um quadro bastante detalhado que nos mostra recursos que são transferidos pela União e recursos transferidos pelo Estado. Dentre os recursos transferidos pela União, nós temos vários blocos de transferência da atenção básica, assistência farmacêutica, média e alta complexidade, vigilância saúde DST, gestão do SUS e investimento na rede de serviços de saúde. No terceiro quadrimestre, tivemos uma receita de R$ 24.610.996 e uma despesa de R$ 29.841.991.
R$ Além dos recursos federais transferidos para a União, nós temos transferidos pela União ao município, que são recursos vinculados, nós temos recursos transferidos pelo Estado, programas e termos aditivos. No terceiro destes recursos estão o Programa Dose Certa e o controle de glicemia, o controle da tuberculose, a atenção básica, que traz o piso de atenção básica estadual, a campanha Todos contra o Aedes e os termos aditivos. Tivemos no terceiro quadrimestre uma receita de R$ 476.968 e uma despesa de R$ 848.573. Ainda no quadro temos rendimentos de R$ 87.546 no terceiro quadrimestre, e somando todos esses repasses do recurso federal, estadual e rendimentos, tivemos uma receita de R$ 25.175.510 no terceiro quadrimestre e uma despesa de R$ 30.690.518. Pode passar. Com relação à aplicação em saúde, despesas com recursos do Tesouro Municipal e vinculados, União e do Estado. No terceiro quadrimestre, nós temos aí um valor, recurso próprio, R$ 5.117.499. Quer fazer uma correção, Marília? Liga o microfone, se consegue. Não, não precisa. É só o total de recursos para ver 44 milhões. Pode voltar o slide, por favor? O total de recurso próprio do terceiro quadrimestre é 44 milhões. Onde está? Não é esse slide. 44 milhões. Isso. Recurso próprio. Recurso vinculado, 30 milhões. Num total de R$ 75.166.818. Ok? Corrigindo, então. Pode passar. Aplicação em saúde. Impostos arrecadados no terceiro quadrimestre, R$ 164.115.002. Porcentagem mínima de recursos próprios aplicáveis, 15%, R$ 24.617.250. E porcentagem de recursos próprios aplicados, valor liquidado, R$ 44.880.229, o que deu 27,35% de aplicação. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aqui nós temos um gráfico que nos aponta o que vem de recurso próprio com pessoal e encargos sociais, de azul, na primeira coluna, e o que vem de recurso vinculado. Com relação aos prestadores, o que aparece em azul é o que é de recurso próprio, vermelho, recurso vinculado. Material e distribuição gratuita, recurso próprio um pouco menor do que o recurso vinculado e demais despesas na quarta coluna. Pode passar. Investimentos, não, despesas de investimento no terceiro quadrimestre. Com obras e instalações foram recursos vinculados, aí na primeira coluna de vermelho, e no segundo bloco, ali nas duas colunas, equipamentos e materiais permanentes, o de azul em recurso próprio e vermelho recurso vinculado. Pode passar. Despesas de custeio e investimento anual, também fazendo um comparativo entre o uso do recurso próprio e vinculado, com pessoal em cargos sociais, prestadores, materiais de distribuição gratuita,
Demais despesas, obras, instalações, equipamento e materiais permanentes. Pode passar. Relação de maiores despesas, de recurso próprio, que o maior gasto é com pessoal e encargos sociais, e seguido da Santa Casa. Pode passar. Relação anual das maiores despesas. A mesma coisa, recurso próprio, ganha destaque pessoal e encargos sociais. Pode passar. Finalizamos assim a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018. Posso ir para lá? Bom, vou abrir agora para os vereadores, para tirar dúvidas e esclarecer junto com a mesa, a composição aqui da mesa. Primeiramente, parabenizar o desenvolvimento da Secretaria de Saúde da nossa cidade de Jacareí. E eu vou começar pelo fim, né? Como encerrou aí apresentando a questão do panorama financeiro. Hoje à tarde nós tivemos aqui também a audiência pública das metas fiscais. E a gente viu que a pasta da saúde e da educação são as que mais passam dos 100% previsto pela Receita. E, no entanto, nas demais políticas, como infraestrutura e saneamento, gastou-se menos de 50%. Pelo que a gente pôde notar, não foi a falta do investimento da verba do município, mas sim o comprometimento na Receita das verbas previstas do governo do Estado e do governo federal. Na questão da saúde, mesmo a gente gastando 26,89% do orçamento total do município, também tem esse reflexo na saúde, porque a gente viu aí que continua ainda uma demanda reprimida no que tange a responsabilidade, em especial, do governo do Estado. Assim, que pé que está isso, olhando para o lado da saúde, né? Porque como 15%, nenhum município hoje consegue gastar essa porcentagem na saúde, né? E a gente vê que tem muito atendimento, tem aumentado todo o usuário, tem aumentado a demanda das enfermidades. Então, eu queria saber nesse sentido, doutora Rosana, se também o Estado está deixando de enviar as verbas previstas no orçamento para a sua responsabilidade na política pública da saúde. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é uma satisfação a gente estar aqui na TV Câmara e na Câmara com os vereadores para prestar conta do terceiro quadrimestre, finalizando aí os 2 anos do nosso mandato, né, com a mesma equipe praticamente, só temos a mais a ouvidoria e a direção financeira. Isso significa que é uma secretaria que está se empenhando e numa continuidade, né? Não está tendo quebra de maneiras de levar a Secretaria de Saúde. Toda vez que você troca muito a gestão, você começa muitas vezes do zero, um pouco acima do zero, porque cada um faz de um jeito, né? Então, em primeiro lugar, parabenizar a equipe que se empenha bastante. Em relação ao investimento Estado e federal, a gente vê aí uma paralisação das verbas há muitos anos. A tabela SUS não sobe há mais de 20 anos, né? Então, isso não bate com o crescimento da população e com o aumento da tecnologia, né? E com o aumento da demanda cada vez maior para o SUS. A maior parte da população não está tendo condições financeiras para pagar um convênio. O pior ainda, não consegue pagar os impostos, o que diminui a arrecadação dos municípios, né? Esse retrato de 26% a 30%, 32% até por cento nos municípios menores é uma coisa que está a nível nacional,
né? A gente investe bastante, mas municípios pequenininhos, às vezes, até que tem que investir um pouco mais ainda para fazer o arroz com feijão, o básico dos básicos. E o que eles fazem com a média complexidade? Mandam para os municípios maiores. Então, além da gente ter um desfinanciamento, ainda a gente arca com a consequência de um país pobre e de cidades menores ao redor. Nós tivemos essa semana na Secretaria Estadual de Saúde, porque eu sou representante dos secretários municipais de saúde da nossa região, para escutar pela primeira vez a palavra do novo secretário estadual de saúde. E deu, assim, realmente um desânimo muito grande. A gente foi com a esperança de que a tabela SUS estava falando que ia passar de 3 para 6, a unidade da tabela SUS, e ele negou completamente, falou que não tem verba, não tem dinheiro, e que 3 é um número cabalístico, então vai ficar no 3. Então, isso vai deixando a gente, município, bastante desgastado, até entre o secretariado, porque, como você falou, a gente explode a verba da saúde e da educação, e como que faz os outros setores, que também influenciam na saúde, né? Então, a gente tem que fazer mágica com o dinheiro que tem, e nunca é suficiente, as filas são grandes, sempre, né? Até quando você atende muito, como nós fizemos, né? Fizemos vários mutirões, você olhar o número de atendimentos aí da população, 230 mil pessoas passam por consulta, quer dizer, a população inteira passa por consulta, né? E não é isso, fora os SUS dependentes, você pega o índice de pré-natal, todos os índices estão acima do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, a gente faz o que tem que fazer, só que não é suficiente, porque daí você faz a consulta, gera retorno, gera exames e gera investimento. Então, é uma coisa bastante importante, eu acho que, assim, vereadores estarem buscando recursos federais e estaduais. Eu estou indo para Brasília agora com o Hospital São Francisco, uma verba de 165 mil reais por mês, que já está provado que a oncologia do hospital, há mais de um ano, tem esse déficit que o município tem que ficar repondo. Já passou em CIR, já passou em bipartite, já está aprovada a verba e a verba não sai. Tem que ir o secretário de saúde ir lá, junto com o gestor, para pedir, pelo amor de Deus, para sair, né? E daí diz que sai, vamos ver se sai. Mas está difícil mesmo, né? O município está arcando, e você vê as ordens judiciais. Você pega a ordem judicial, mesmo as que são compartilhadas com o Estado, a hora do cumpra-se, o município é que está do lado do juiz, que está ao lado do promotor. Se você olhar hoje em dia, a gente gasta em ordens judiciais mais do que eu gasto para 100 e poucas pessoas, mais do que eu gasto, do que nós gastamos para a população toda, SUS dependente, em remédios, né? Então, realmente está muito difícil. Essas pessoas que entram com ordens judiciais são pessoas de classe A e B, que têm convênios, né? E que acaba prejudicando a pouca verba que restaria para a saúde fazer algo mais, para completar o que está tentando fazer. E daí fica meio complexo, porque a gente sabe que o direito à saúde é direito de todos, mas aí acaba a gente deixando os que mais precisam, principalmente os desempregados, na fila, na demanda, principalmente para cuidar da sua saúde, né, doutora? Isso. E aqui eu estou vendo, pelo número de pessoas que passou pela rede, dividindo 224.765, dá mais ou menos 56 mil pessoas por mês. E daí a gente vai cair, não tem como não comentar, como em todas as pressões de contas, a gente observar o número do absenteísmo, que não diminuiu. Nesse sentido, teve alguma estratégia diferente da saúde para a gente tentar diminuir isso? Porque a gente está vendo que, infelizmente, muitas pessoas ainda não param para pensar que tem uma demanda reprimida em quase todas as pontas do atendimento da saúde, e, no entanto, eu deixo de comparecer no dia de uma consulta, de um exame. Isso é dinheiro que é gasto e poderia estar beneficiando um outro cidadão jacariense. Então, e a gente vê pela tabela aqui que vem se mantendo a mesma porcentagem, 24%, do absenteísmo, né? E também no AME, que é um pouco mais, no SIM também. Nesse sentido, houve alguma nova estratégia dos outros quadrimestres? Como que está, então, doutora? Está diminuindo um pouquinho, né?
Mas, em relação a isso, também é outro retrato que a gente tem conversado com os outros secretários de outras cidades, que bate igual em todo mundo. Os lugares que estão dando certo alguma coisa, nós estamos tentando colocar aqui também, que é envolver os conselhos municipais de saúde. Agora, é uma educação, e educação não se faz de um dia para o outro, né? Então, você tem cartazes nas unidades mostrando quantas pessoas estão faltando. Então, a própria comunidade, sabendo, ela pode cobrar o seu vizinho. Eu não vou na consulta hoje. Como não vai? E quem vai ficar com essa consulta, né? Então, várias pessoas, a gente entra nas unidades e vê as pessoas falando, nossa, não tem vaga, mas olha lá, faltaram 80 pessoas esse mês. Então, é uma coisa de melhorar com cultura mesmo, com educação. O Conselho Municipal de Saúde, ele cobra muito isso e a gente devolve a cobrança, né? Porque assim, quem está de pertinho de todos são os líderes comunitários, são os conselhos municipais, os conselhos gestores. Acho que a parceria está evoluindo bastante boa, sabe? Acho que com o tempo isso daí vai diminuir. Teria que ter mais propaganda, a gente já veio aqui na TV Câmara falar, vocês falaram, eu já vi a doutora Márcia falar bastante a respeito disso, doutor Rodrigo, né, você falou bastante também, mas você vê que não é só falar, né, tem que atingir aí a consciência da pessoa, né, como a gente fala hoje em dia de cuidar da água, cuidar do ar, é cuidar do dinheiro que a gente mesmo investe, né? E na questão ainda das especialidades, tem a demanda reprimida. Tem duas coisas que eu fico muito chocada, por exemplo, de saber aquela questão da lista de cirurgia de retina. Até a última informação, tinha 81 pacientes de atendimento, de necessidade de um atendimento urgente, imediato. E a gente soube que a vaga disponível para o nosso município são 3 vagas. Que tristeza, gente. 2. Diminuiu ainda. Ai, meu Deus. Então, é muito triste, né? Daí, aqui eu estou vendo também outra coisa, especialidade cirúrgica. Ortopedia geral. Eu fico imaginando ortopedia, alguém que está precisando de um atendimento imediato, porque senão deve estar com dor constante. Como que está essa questão, doutora? As duas coisas são... em ortopedia tem a pequena complexidade, a média, um pouco da média que o município faz também, mas a alta complexidade é um problema e até a média é um problema pelo preço das órteses e próteses. Isso encarece imensamente, ninguém consegue pagar esse valor que a indústria cobra das órteses e das placas que vai, né, nas cirurgias. E então ficou isso daí para o Estado resolver, porque nenhum município consegue pagar. São José dos Campos pagava alguma coisa e pagava retina também. Eu tive hoje à tarde com o secretário de Saúde de São José dos Campos, não aguenta mais pagar retina. Quando nós fomos para o secretário estadual essa semana, nós levamos a minha fila de retina, que não tem como pagar, e ele falou que pagava até então, mas não consegue mais pagar. Então, olhavam para o Vale do Paraíba como uma região que tinha mais riqueza, né? Então, muito tempo, e também não tivemos muitos políticos de expressão numa quantidade, pelo menos, que fizesse um lobby grande no Estado e em Brasília, né? A representatividade faz falta, né? Lugares pequenos, tipo Vale do Ribeira, um lobby violento e trazem muita verba, trazem hospital regional numa quantidade suficiente. Pega a região de São José do Rio Preto, a mesma coisa, cidades pequenininhas, com pouca população, e grandes até com uma boa estrutura, que recebe muito mais recurso que aqui. Então, a gente está tentando se unir aí com a região. Eu acho que os prefeitos têm que fazer isso mesmo. A nossa região é a região que menos tem leito do Estado e federal, né? O Hospital Regional agora de São José dos Campos, o nosso aqui, que a gente tem direito a usar, ele, com certeza, está sendo invadido por outras regiões. A gente pediu um levantamento de quais patologias estão sendo realizadas lá, porque é um hospital para realizar média e alta complexidade, mas realiza muita coisa de baixa também, às vezes ocupando um leito que deveria ser para retina, que deveria ser para órteses e próteses, né? Ele inaugurou em maio,
em outubro na potência total, não tinha tudo ainda, né? Então eu pedi para que na próxima reunião regional isso daí fosse demonstrado, da onde está vindo essas pessoas e quais as cirurgias estão sendo realizadas, para a gente otimizar melhor o recurso, né? A gente poderia fazer a baixa complexidade aqui e eles as altas lá, que é o que foi planejado para fazer. E se não fizer, eu acho que a gente tem que juntar os prefeitos aí e fazer acontecer. Uma pressão política, né? É, claro. E aqui vocês apresentaram também um panorama do atendimento de vários profissionais da rede, né? Assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista. Agora, que me chamou a atenção dos profissionais, dos técnicos de enfermagem. Eles atenderam, nesse quadrimestre, quase 500 mil pessoas. Ou seja, mais de 111 mil atendimentos mês. Diante desse atendimento, tem a separação do atendimento que é de curativo e medicação com as das vacinas, porque a gente sabe que o profissional enfermeiro ele faz várias coisas dentro da unidade e no seu trabalho, na sua atividade dia a dia. Isso aqui está incluído também com o número de vacinas ou está separado? Eu não sei ao certo, mas Posso acredito responder? que sim, né? Nessa faixa aqui, os atendimentos de enfermagem são calculados profissionais de nível superior, tá? E nesse total entram os atendimentos da atenção básica, especializada e da rede de urgência. Então, os atendimentos realizados no UPA, na Unidade Básica de Saúde, isso é dado pelo nosso sistema de gestão. Então, são os atendimentos dos profissionais de nível superior. Então, a vacina também está dentro? Não necessariamente, pode ter sido realizado por um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem. Tá? As vacinas estão naquele quadro da vigilância que nós apresentamos. Então, nós temos, só um minutinho, eu vou chegar no dado exato. Nós realizamos, no ano de 2018, 204.876 vacinas, né? Aplicações de vacinas no município. Tá bom? Aqui também eu quero dar um destaque para os atendimentos que fora a UBS, fora pronto-socorro, que é do Melhor em Casa, e também o consultório de rua, que a gente viu que vem aumentando o número de atendimento mês, né? Então, isso é um comprometimento com a vida humana na rua. E falando em atendimento, a gente tem aqui, houve no final, dentro do terceiro quadrimestre, o rompimento daquele convênio com os médicos. Sim. E eu estava olhando aqui a média do primeiro quadrimestre com o do segundo. No terceiro quadrimestre, quando houve essa quebra de convênio, manteve-se o atendimento médico. Então, a gente vê aí que houve, então, uma dedicação e um empenho dos médicos, porque senão tinha que ter caído esse atendimento, né? E, no entanto, a média se manteve mesmo com a quebra do convênio, né? Na realidade, o que acabou acontecendo, que terminou o programa, mas nós já tínhamos uma carta na manga, né? Porque a gente já sabia que ventilava-se o término do programa, e nós contratamos empresas para substituir esses médicos, para não ficar sem assistência, né? E a gente até acreditou que agora iria normalizar essa situação, mas a entrada dos mais médicos brasileiros também não está resolvendo 100% o problema, porque o pessoal passa no exame de residência e pede para sair. Nós já, dos médicos que entraram aqui em Jacareí, 9 já pediram a conta, em tão pouco tempo, né? Então, ainda nós temos essas empresas contratadas, que não é o ideal é você fixar um médico naquela comunidade por mais tempo, para realmente ter o conhecimento da comunidade, mas, pelo menos, a população não fica sem as consultas, né? E uma coisa interessante aí do consultório na rua é que, assim, a população está aderindo ao tratamento, né? A gente tem muito problema de sífilis, de HIV, e depois as crianças vêm com a sífilis congênita, né? Às vezes, uma criança que nasce com sífilis congênita derruba a nossa estatística de mortalidade infantil, que é um parâmetro importante para definir se a saúde está indo bem ou não, que, aliás, a nossa deu abaixo de 2 dígitos, que era um sonho da equipe aqui, né? Primeira vez que dá abaixo de 2 dígitos. Derruba bastante esse índice de mortalidade, o que ajuda bastante o município, né?
uma coisa que eu não sei se tem justificativa ou não, né? Mas a gente pegando aqui a apresentação dos procedimentos especializados, a gente nota que aumentou consideravelmente os casos de doenças crônicas. Doenças crônicas. Doenças crônicas, hemodiálise, quimioterapia. E, assim, infelizmente, a gente está vendo que... Como que a gente pode cuidar disso? Tem alguma estratégia? Tem alguma bandeira? Porque a gente sabe que a melhor saúde é aquela que é a da prevenção. Sim. Né? Mas aqui a gente está vendo que, então, nós estamos tendo uma sociedade muito doente. Porque a gente vê aqui um índice alto de algumas enfermidades, caiu no segundo semestre, mas, no entanto, caiu no segundo quadrimestre e no terceiro aumentou. Tem vários fatores aí na realidade, né? Um deles é o envelhecimento da população. Quanto mais velha a população ficar, mais as doenças crônicas vão existir, né? Antes morria com 40, 45 anos de infarto. Hoje, se você tratar a parte cardiológica, a parte saúde alimentar, saúde física, você vive até 90 anos, mas às vezes com a doença básica ali presente, porque muitas vezes isso é genético, muitas vezes é estilo de vida. Em termos de atenção, o que tem que focar é na atenção básica mesmo, prevenção, esporte, né? Você fazer um vínculo com a Secretaria de Esporte, que é o que a gente está fazendo, a Academia de Saúde, já vão ter 3 UBS que vão ter Academia de Saúde com um professor de Educação Física junto, fazendo esse trabalho com as doenças crônicas, né? E não faltar médico para atenção básica, porque a atenção de urgência não faz saúde, né? O Dr. Carlos, que é o nosso diretor de urgência, colocou que foram atendidas 220 mil pessoas no UPA, dos quais 1.600 eram urgência, né? Então, todo aquele resto deveria estar na atenção básica, né? Então, também não absorve 220 mil pessoas na atenção básica de lugar nenhum, né? Se a pessoa começar a ter um estilo de vida bom desde o começo, ela vai menos no médico, ela vai só a cada 6 meses para ver sua pressão, para ver seu exame. Então, o que acontece muitas vezes, a pessoa vai, não toma direito o remédio, volta, ou o profissional também não se envolve com aquilo, né? Tem os dois lados, eu não culpo só a população, não vigia, né, doutor? Tem uma necessidade de um repaginamento aí da vontade de servir ao público, né? De gostar de atender o público, né? O mundo ficou muito mecanicista, não é só os médicos, né? Todo mundo fica isolado no seu computador, no seu aparelho, na sua vidinha. E isso daí faz fechar o olho para o resto, né? Para o cuidado, para a atenção, para o amor ao que faz e tudo mais, né? E a gente pega o comparativo do nascimento com a mortalidade. Aqui foi apresentado 744 nascimentos e 451 mortes. Diferença 293. E daí a gente caminha para aquela projeção de pesquisa a nível nacional. Nós encaminhamos a sociedade jacarense também para que sejamos uma sociedade de idosos. E daí, então, tem que preparar então uma reserva na pasta para me dar saúde, para poder a gente dar uma qualidade de vida que merece os nossos idosos. É mais ou menos não isso? Não só na saúde, né, Lucimar? No planejamento urbano, na construção de calçadas, de ruas, de locais de acesso. Lazer, cultura, tudo, né, doutora? Mas como nós estamos falando aqui da questão da saúde, né, tem que trabalhar mais nesse sentido, né? É até meia-noite que eu posso fazer pergunta, né? Eu estou empolgada para responder. Alô? Primeiramente, eu quero até dizer que a saúde de Jacareí está ótima, porque os próprios representantes do povo, tá eu, a Lucimar e a doutora Márcia, porque a saúde está boa na nossa cidade de Jacareí. Que é 13 vereadores. Vereador chama atenção. 13 vereadores, para 3 pessoas. Para uma Secretaria de Saúde, sair de lá, para estar todo mundo aqui, só 3 representando o povo, fica difícil.
Na tribuna é fácil de falar, né? Só que a hora de vir, aí fica mais complicado. Eu acho que a saúde, ela nunca vai, no Brasil e Jacareí, ela tem que melhorar. A gente crê que melhora, mas, além de tudo, quem tem que dar sustentação também são o presidente da República e o governador do Estado também para dar atenção para a cidade de Jacareí. Não é só para vir na época de campanha para pedir voto e depois não voltar mais e deixar a saúde de qualquer jeito na nossa cidade de Jacareí. E a nossa cidade de Jacareí é uma região muito grande, ela precisa de ajuda, como você está dizendo, precisa de ajuda do deputado estadual, federal e o governador do Estado de São Paulo, e também o presidente da República. No meu ver, essa verba que a gente destinou para o Parque Minha Lua, hoje, o Parque Minha Lua é um bairro que é um posto médico, ele atende toda a região da cidade de Jacareí, os bairros, 24 horas. Essa verba que eu mandei para lá, 200 mil, eu queria a resposta aqui para passar para a população. Ele vai ser reformado e vai ter esse raio-x lá no Parque Minha Lua para esse povo? Na realidade, as emendas impositivas estão sendo tratadas com bastante vontade de que ela dê certo. Por quê? Porque nem sempre o dinheiro destinado é suficiente para aquele tipo de trabalho que tem que ser realizado, né? Então, se você está destinando essa verba, se a gente percebe que ela é suficiente, ótimo, vamos fazer, você destinou, é você que está resolvendo onde você vê que é importante colocar. Se é insuficiente, a gente tem que sensibilizar outros vereadores para que juntem essas verbas para que dê um resultado bom, né? E vários já estão acontecendo assim, vários vereadores estão juntando, por exemplo, vários estão colocando a verba para melhorar o centro cirúrgico da Santa Casa, juntos, porque às vezes um só colocando não é suficiente, às vezes nem para comprar um carrinho de parada respiratória, você entendeu? Então, mas eu acho que vai ser bastante importante, a gente vai trabalhar assim. O Parque Minha Lua merece, né? Ele já tem toda uma estrutura pronta para ter um raio-x. A gente vai economizar muito, não só no fluxo dos pacientes, nos carros, mas também na comodidade da população. É uma população bastante grande, do outro lado da Dutra. Então, a gente entende que isso daí vai acontecer. Outra pergunta. Eu estive em Garapés, lá, eu encontrei várias mães grávidas, que elas reclamaram que ela vem do Jardim Veranejá ou Irajá, a pé, e passa em cima daquela passarela, sente medo de passar em cima da passarela, porque ela estava com 8 meses de gravidez. Elas falaram para mim: Valmir, não aguenta mais. Seria, faz parte da saúde, com criança, gente cadeirante, seria a possibilidade de fazer lá, no Jardim Veranejá ou Irajá, um lugar para esse pessoal ser atendido lá, para não vir para Igarapés? Então, várias comunidades se organizam dessa maneira, né? Eu trabalhei no Santo Antônio da Boa Vista, por exemplo, e o Jardim Colônia também é a mesma coisa, do outro lado da pista, uma pista perigosa, já teve vários atropelamentos. Então, o que nós fizemos na época que nós estivemos lá? Nós conversamos com o pessoal da Igreja Católica, uma vez por semana a gente fazia o atendimento no local, né? Para idosos não ter que atravessar a rua, às vezes de bengala, de cadeira de rodas, né? Coisa que pode ser organizado, sim. Só dar uma parte, então, Rosana. não, deixa eu fazer uma pergunta. Outra parte... Valmir, só para complementar isso que você Mas depois comentou. você vai perguntar, senão vai me atrapalhar aqui. Eu quero fazer outra pergunta para você. É para complementar o veraneio e já o mesmo. Nós passamos Ele não vai deixar. o centro da cidade, dia de sábado, domingo, feriado e meio de semana. A gente vê muitas mães com criança, não sei se é daqui ou de fora, dando mamar para a criança ali, pedindo R$1, R$2, R$3. Não sei se é daqui. Para mim, não poderia. Dá quem quer, mas não tem jeito. E os munícipes disseram: vereador, pelo amor de Deus, vereador, você não é lugar de estar pedindo, tem que dar um jeito. O pessoal do Mercadão, que é o pessoal que fica a noite inteira ali bebendo, tudo fica ali,
E vai na praça ali, aqueles idosos, que eu também sou idoso, aqueles idosos pedindo. Você acha que isso é certo, secretária? Ficar ali direto, e a gente que anda para a rua cantando essa cobrança toda, não faz parte de saúde, e não tem que ser recolhido à noite, levado para algum lugar, levado eles, não pode ficar ali com chuva e tudo. Na realidade, assim, a gente tem que entender a dificuldade de criação de cada pessoa, de cada família, né? A gente, às vezes, critica, mas não sabe que passou todo esse pessoal, né? Também acho que, é claro, em termos de saúde pública, a pessoa deveria ter um lugar certo para fazer certas coisas, né? Mas isso realmente, assim, em Jacareí tem bastante, sim, e é um problema social grande, né? Não um problema de saúde direto. A gente vê o próprio consultório na rua. Está crescendo o número de atendimento por 2 motivos. O primeiro é porque eles são muito bem acolhidos, né? Eles são paparicados até, porque cada um que você resgata dali, você pode deixar de muitos outros ficarem doentes por influência desses, né? E pela própria dignidade humana. Mas também, assim, você vê que a cidade precisa de um olhar social bastante importante, né? Realmente. Agora eu quero fazer uma pergunta aí para o nosso amigo Bochá, né? Lembrei até do nosso amigo que faleceu lá, né? O seu nome. Eu vi falar que lá no cemitério, nesse Parque Santo Antônio, o matagal já está alto. E eu conversando, aí o cara falou, não, realmente, por que não coloca esse mata-mato aí no cemitério? Ele falou, não, é que não tem, a Jacareí não pode colocar. Aí eu falei, mas quem falou que não pode? Não foi gente do cemitério também falou. Aí falou, o Chá falou que não pode, que não tem. Mas dentro do cemitério não tem nada matado no cemitério. São essa pergunta. A outra pergunta você vai responder as duas. Aqui no Parque Santo Antônio existe aqueles broquetes. E se você olhar ali no Parque Santo Antônio, de baixo e de cima até é bonito. Matagal enorme na rua. Porque não dá para a pessoa chegar ali, ó, ficar batendo a enxada ali, no vão ali para tirar. Não daria na cidade de Jacareí para economizar, até para sobrar para a saúde, economizar isso, colocar mata-mato, matar isso aí, sem ficar capinando? É verdade, o problema de fato existe. Agora, a não utilização de herbicidas, que popularmente a gente chama de mata-mato, é uma proibição legal no país. Esses produtos não podem ser utilizados em áreas públicas. Eles representam um risco de intoxicação para a população muito grande. Eles têm uma utilização muito restrita. Eles podem ser empregados em trilhos de trem para retirar o mato onde o trem passa, em pátios de indústrias onde há estacionamento de caminhões. Mas, fora essas situações, a legislação brasileira não permite. É uma prática que muitas cidades adotava, mas que é equivocada. E São Paulo, o Estado de São Paulo, particularmente, tem um programa específico para isso. Não utilização de herbicidas no Estado de São Paulo em área urbana. É por isso, não é a vigilância ou a Secretaria de Saúde que não quer, é a legislação. Nós somos só intérpretes da lei. Não pode. Não pode. Não pode por força de lei, por causa do risco que representa para a população. No seu caso, 39 cidades do Vale do Paraíba, nenhuma coloca. Não, eu não sei se eles cumprem a lei ou não, mas eu sei que a lei vale para o país inteiro. Tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Eu vou fazer só 5 aqui, essa pergunta, e para mim eu acho que pelo não ter muito representante do povo aqui, que é vereador, acho que a saúde de Jacareí está de parabéns, está ótimo. Nós agradecemos. Doutora, deixa eu só aproveitar que está o Bochá falando. Breve, viu, Lucimar? Tá, o Bochá, eu queria saber aqui que, por exemplo, na vigilância sanitária, teve um índice de mais de 100%, se comparado ao primeiro e segundo quadrimestre, referente à atividade educativa. Isso é uma maneira preventiva ou teve alguma suspeita
de algum surto. E segundo, eu também queria saber das aparições dos escorpiões que a gente viu falar no Parque do Sino, no Parque da Cidade e em outras coisas. Aproveita e dá um esclarecimento para a gente, por gentileza. Pois não, agradecemos a oportunidade. De fato, há uma incidência muito grande de escorpiões aqui no município, como em outros municípios também. Está havendo um crescimento, isso vem sendo acompanhado desde 1988, em todo o estado de São Paulo, desse contato visual e do acidente, do escorpionismo propriamente dito, o acidente com o escorpião. Isso vem num crescente permanente. A curva para o estado de São Paulo como um todo, de ocorrências de escorpião, ela é assim, permanentemente ascendente. Embora aqui em Jacareí a população tenha percebido mais as ocorrências, desde que nós aplicamos ao longo de 2017 um plano de controle de escorpiões no município, o município apresentou uma queda drástica de ocorrências com escorpiões, exatamente o contrário do que ocorre no estado. No estado está aumentando e aqui está diminuindo drasticamente. É que a população toma mais contato visual, presta mais atenção no assunto, mas aqui no município está sendo reduzido como nunca aconteceu depois que, ao longo de 2017, nós implantamos esse plano de controle e, sobretudo, em função das ocorrências lá do Parque dos Sinos. O Parque dos Sinos tinha razões próprias para que houvesse essa incidência maior. Então, esse plano foi aplicado e nós vimos o resultado ao longo de 2018. Uma queda drástica de 400 e poucos visualizações, contatos, para 60 e uma redução de quase 90% dos casos de acidente. Perdão, a primeira pergunta? É sobre aqui o aumento de 100% no terceiro quadrimestre sobre atividade educativa. Pois não. Não houve nenhum incidente que provocasse isso. O que acontece é que essas doenças, zoonoses emergentes e reemergentes, que vêm crescendo muito, como febre amarela, zika, chikungunya, a própria dengue, experiências que antes não aconteciam, né, com a intensidade com que vem acontecendo, isso é em todo o país, fez com que nós criássemos, dentro da vigilância, um setor de educação ambiental em saúde voltado para a prevenção dos aspectos que a vigilância trabalha e procura controlar. Em função disso, nós montamos equipe de teatro, palestras, vamos em muitas escolas, participamos de quase todos os eventos em parceria com a Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Esportes. Então, a vigilância tem tido uma presença educativa muito intensa em função dessa frente de educação, porque, como foi colocado aqui ao longo da apresentação dessa noite, em diversos momentos nós percebemos que parte significativa dos problemas de saúde que o município enfrenta residem na educação, necessitam de uma mudança cultural para que eles se corrijam. Então, nesse sentido, é preciso educar, por isso esses números maiores. Não aconteceu nenhuma epidemia, mas sim a antevisão preventiva que a saúde, sobretudo a vigilância, precisa ter para minimizar esses casos. Obrigado pela oportunidade. Bom, vou fazer umas considerações. Primeiro, respondendo, Valmir, o Veraneio Ijal, e aí Marilis, que é a diretora, a secretária, pode complementar isso, eles têm uma ação pontual, eles usam o espaço da igreja lá, para fazer algumas ações educativas, é feito coleta, é feito consultas previamente, mas por uma equipe ainda restrita, né, que o Igarapés é uma área muito populosa, com uma vulnerabilidade alta, e
a equipe muitas vezes não tem perna para essa dimensão geográfica e populacional que tem na região do Igarapés, não consegue com tanta frequência fazer o atendimento pontual, principalmente as vulnerabilidades gestante e criança em áreas mais afastadas. Eu acho que a secretaria como toda ela tem que pensar de repente uma estratégia mais frequente e pontual para fazer esse atendimento às gestantes e às crianças Veraneio e Irajá, com uma frequência um pouco maior. De repente, as gestantes, dependendo do número que existe naquela região, obedecer pelo menos a regra dos 4 consultas pré-natal pontualmente na região, para a gente não perder os casos. Então, respondendo ao vereador, não sei se vocês querem complementar. Eu gostaria apenas de complementar que aquela região oeste, nós temos também um planejamento que está sendo avaliado com muito cuidado, né? Nós sabemos que há uma dificuldade de fato de deslocamento, mas à medida que a gente conseguir viabilizar a unidade do Flórida, que está em andamento esse processo, a gente vai deslocar uma parte desse atendimento, essa população do Ijau e do Irajá, para as unidades ou do Esperança ou do Santa Cruz dos Lázaros, porque daí uma parte da população que acessa o Santa Cruz vai para o Flórida. Então, já existe uma programação, nós sabemos que isso é um problema para a população, mas a gente não pode beneficiar uma pessoa, a gente tem que pensar no coletivo, afinal de contas, nossas ações são para a coletividade. Tá bom? Mas acho que é muito bem colocada essa questão. Bom, eu queria mencionar aqui pontualmente a questão da ouvidoria, o número alto de atendimentos com relação à especialidade. Eu entendo que é o segmento, né, o retorno aos especialistas. Nós, médicos, precisamos de um começo e um segmento no tratamento. Entendo que muitos casos, na verdade, podem ser absorvidos na atenção básica, na UBS, e são encaminhados para o SIM e para outras, para a AME, e assim vai, de uma forma que não precisaria, isso por vivência, né, por muitos anos trabalhar no SIM como especialista. Então, a gente vê que muitos casos são encaminhados e podem ser atendidos na UBS. A gente tem que desmistificar muito o papel do clínico em relação... Aí eu falo nas minhas especialidades, né, cardiologia e geriatria. Então, desmistificar até onde o clínico pode atender e até onde entra o papel do cardiologista ou do geriatra, que muitas vezes é para dar esse suporte para o clínico. Então, entendo que na ouvidoria a grande demanda deve ser esses retornos do especialista. Então, pensando nesse fato, qual a estratégia que a secretaria vislumbra e irá fazer para minimizar essa grande procura da ouvidoria? Em primeiro lugar, a ouvidoria tem que ser procurada mais vezes até, né? Não tem que diminuir, talvez diminuir as queixas. E ela tem trabalhado dessa maneira mesmo, proativa, né? Escutar a queixa, ver as queixas que se repetem e buscar junto ao corpo diretor estratégias para resolver. Em relação às consultas de especialidade, acho que são 3 fatores. O primeiro deles é que tinha aquela demanda reprimida que todo mundo conhecia. O segundo fator é que todo mundo que passou em consulta nos mutirões tinha direito aos retornos e não tinha suficiência nem de vaga nem de profissional para isso. E teve também um problema com a OS, que entendia que, como estava demorando um pouco para ter o retorno, não deveria marcar o retorno. E muitas vezes o paciente ficava perdido nisso. Ele passava na primeira consulta e não sabia quando iria retornar. Mas a gente já teve uma ação junto com a OS e já foi garantido que isso vai ser marcado. Tem mais um problema ainda, que seria muitos médicos saem, entra, fica 3 meses e vai embora. Então, o pessoal que está gerindo essa OS achava que não deveria marcar retornos muito longos, mas nós conseguimos convencê-los que deixasse o retorno marcado, mesmo que fosse com outro médico. Porque se existe um sistema de informática, existe uma ficha do paciente, não é paciente do médico, e sim do serviço, né? Então, são coisas que estão sendo vistas e vão ser resolvidas. Então, hoje, o paciente que sai do SIM, ele tem garantido o retorno. Ok. Eu queria também, aqui para a vigilância,
abrir um espaço para o Buchal poder falar algumas questões estratégicas, né? Até previamente tinha comentado que infelizmente, uma colega de profissão nossa, Rosana, faleceu há pouco tempo, da minha turma, ainda, né? Faleceu por conta de dengue hemorrágica. E em São Sebastião, né? Em Caraguá. Caraguá. E isso está batendo a nossa porta, né? Por mais que nós blindamos a nossa cidade, é uma população flutuante, né? A Dutra transita no meio da nossa cidade e nós trabalhamos em São José, nossas famílias são em Minas Gerais, vamos muito para o Rio e companhia. De que forma, então, a vigilância ela pensa de fazer, pelo menos minimizar os riscos da dengue realmente arrebentar a nossa porta? Na verdade, de cerca de 3, 4 semanas para trás, nós vimos discutindo isso com a doutora Rosana, no sentido de perceber uma movimentação extremamente crescente dos casos de dengue no norte e no centro do estado de São Paulo, que hoje já conta com dezenas de grandes municípios em situação de epidemia. Para vocês terem uma ideia comparativa, Jacareí hoje tem 3 casos de dengue, apenas 3, dos quais 2 são importados. Nós só temos um caso autóctone daqui. O município de Bauru já tem mais de 3.000 casos. Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília, e vem descendo para cá, está chegando aqui, Limeira, Campinas, Sorocaba. Boa parte desses municípios já decretaram emergência, estão vivendo epidemias. A previsão é que, dentro de 2, 3 semanas, esses municípios bem próximos da gente aqui já comecem a contabilizar grandes números. E o pior, nessa região onde está mais infestado, os números referentes aos óbitos não param de crescer. E esse caso que a doutora Márcia citou, a respeito de uma médica de Caraguatatuba, que faleceu fruto de dengue hemorrágica, neste ano, esse crescente da dengue traz uma outra preocupação. Não apenas o ritmo de infestação e de dispersão do mosquito está sendo muito grande em função dessas médias de temperatura muito elevadas que nós passamos nos últimos meses. Além disso, quando se observa o mapa meteorológico do estado, a gente percebe que vem chovendo em todo o estado, de modo que tem água no estado todo, calor, e quando ocorrem essas duas coisas juntos, a população de mosquitos cresce muito. E existe um agravante. Então, além de termos uma incidência maior e uma probabilidade muito grande de epidemia por todo o estado de São Paulo, a preocupação maior é que agora passou a circular o sorotipo 2. Como nós sabemos, existem 4 tipos do vírus da dengue, 1, 2, 3 e 4. O 2 não circulava por aqui, não circulava pelo estado. Os outros, sim. Ocorre que quando você tem dengue pela segunda vez, por sorotipos diferentes, a resposta do organismo é muito exagerada, o que o próprio organismo leva à dengue hemorrágica. Então, o risco que nós temos hoje não é apenas de que ocorra uma epidemia, mas que ocorra uma epidemia muito grave, porque muitas pessoas já tiveram dengue e estão imunizadas para o sorotipo 1, mas não estão imunizadas para o sorotipo 2. E outras que não tiveram, também não estão imunizadas para o sorotipo 2. Dessa forma, existe um risco maior dessa vez de que ocorra dengue hemorrágica, que ocorra mais casos. Então, é importante que toda a população, que os gestores municipais, que o cidadão, que a dona de casa, que os empresários, que os industriais, todo mundo se mobilize no sentido de evitar a proliferação do mosquito. E é muito simples fazer isso. É uma única regra: eliminar qualquer estrutura que possa conter água.
Não precisa se preocupar com um vasinho, com um pneu, não é só isso, é qualquer coisa. Nós costumamos usar como exemplo uma tampinha de garrafa jogada no chão, virada para cima. Se chover, vai juntar água ali. É esse ambiente que o mosquito procura. Então, qualquer coisa que possa juntar água, é só olhar, se chover, junta água ali, junta. Então, aquilo precisa ser eliminado. Se todo mundo fizer isso, não vai ter epidemia de dengue no município. É importante que a população saiba que nenhum governo no mundo controla a dengue. Quem controla a dengue é o cidadão, na sua casa. 80% do mosquito que transmite o vírus está dentro das residências. Então, é preciso que a população assuma essa responsabilidade. Agradecemos, doutora. Por nada. Quando o Ricardo trouxe esse problema para a gente, ele falou que a gente teria que estar conversando com o prefeito, porque assim, algumas atitudes têm que ser tomadas e são atitudes meio indigestas, né? Então, a ideia nossa agora, do Ricardo e da Secretaria de Saúde, é não fazer a visita na casa para ensinar as pessoas a fazerem o que tem que fazer. Já entrar com medidas um pouco mais enérgicas, visando proteger a população. Seja o ambiente particular, seja o público, porque tem muita gente em ambiente público que nem sempre toma o cuidado devido, né? Então, a gente acabou de passar uma reunião de secretariado, a gente não teve essa oportunidade, a coisa da dengue andou muito rápida, mas a gente vai fazer um documento citando todos os órgãos públicos, que a gente vai fazer isso independente até de estarmos sendo realmente chatos, né, vamos dizer assim, mas em termos de proteger a população. A ideia não é ganhar dinheiro, não é dar multa financeira, mas assim, ter um crescente de responsabilização e a pessoa saber que ela vai ser intimada por isso, né? É esse o papel da vigilância, né? Bom, por fim, eu queria comentar a questão das ações educativas, pensando com o advento da família segura, onde vem o serviço social, a segurança e a saúde como parceiros de ação para coibir a violência doméstica. E aí a gente pensa que hoje temos, entre aspas, um fluxo já pré-determinado para a violência doméstica à mulher e a violência doméstica à criança, e a família segura garante também ao idoso, e temos uma lei aprovada com relação a isso. Eu olho as ações educativas e não vejo nenhum tipo de menção à capacitação de pontuações que a gente já teve até anteriormente, a agentes de saúde e outros profissionais, nesse fluxo à violência doméstica ao idoso, neste caso. Então, quais as ações realmente efetivas com relação à captação, capacitação e estratégia que colaboram realmente com a família segura que já está vigente? Bom, é muito importante a sua colocação, doutora Márcia, muito bem-vinda, porque é algo que a gente vem discutindo bastante. O programa Família Segura, ele tem uma importância fundamental no município, na medida que reúne, né, as 3 secretarias aí para um entendimento e para ações compartilhadas. Então, certamente, vão demandar, tanto dos profissionais envolvidos como da rede, né, muitas discussões e educação permanente nesse sentido. O que nós temos de experiência exitosa na saúde com relação à violência é o fluxo que foi implementado a partir de um decreto de 2016 e do final de 2016 e que nós pegamos em 2017 o processo de implementação do fluxo de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, isso potencializou a rede no sentido de ter um olhar mais apurado, mais sensível para a questão da violência, que foi amplamente debatido. A criança, né? A criança. Quando a gente consegue entender que a saúde não pode trabalhar sozinha nesses casos de violência,
isso tem sido assim, facilmente, a própria equipe de saúde, ela consegue compreender mais facilmente que ela também precisa, frente aos casos de violência, para a mulher, para o idoso, para a gestante e todos os tipos de violência, né, que não se restringem a sexual, mas a patrimonial, psicológica, física, que a gente, de fato, para criar uma rede protetiva, precisa articular com todas as outras secretarias. Agora, no programa Família Segura, a nossa frente de atuação será dar continuidade a essas ações, do debate com relação ao tema da violência e buscar uma formação voltada para os profissionais que vão atuar diretamente no programa. Então, Marilis, objetivamente, ainda tem a sensibilização do decreto pensando em crianças, mas na violência com os outros, com idosos, mulher também existe, ainda não tem um plano estratégico de capacitação mesmo e atuação. Volto a dizer, a lei já está vigente. Sim, a lei já está vigente. Então, a notificação ela já tem que ocorrer dentro da Secretaria de Saúde, por exemplo. Sim. E hoje ela entende criança. O que nós entendemos? A família segura, ela vai ser mais uma porta de entrada. Sim. Porque, sem dúvida nenhuma, esses casos de violência eles já estão em todos os serviços de saúde, seja de saúde ou outras secretarias. Então, já estão no Ministério Público, já estão na DDM, já estão na Delegacia de Polícia, já estão nos CREAS, já estão nas unidades básicas de saúde, já estão no UPA. Então, Família Segura nada mais é do que uma nova porta de entrada que a gente vai dar uma grande visibilidade ao tema, né, violência, e a gente entende que muito provavelmente vai ser um ponto de canalização e de convergência para demanda espontânea que chega pulverizada no município inteiro, e essa equipe vai estar mais preparada e qualificada para assumir e conduzir esses casos. Agora, essa realidade já existe no território, ela já está na unidade básica, ela já está no CREAS, ela já está na Secretaria de Assistência. Na verdade, a gente precisa o quê? Potencializar essas ações, tanto no território quanto nas unidades básicas, no território quanto nas outras secretarias. Agora, quando a gente olha o quadro na prestação de contas da vigilância epidemiológica, existe um dado importante também com relação à notificação de violência. A gente vem seguindo num crescente, né, a violência doméstica e sexual. Nós tivemos, no terceiro quadrimestre, 281 notificações de violência, das mais variadas naturezas, sexual, física. Essas notificações, se a gente acompanhar primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, vem crescendo, não porque a violência cresceu, mas porque os profissionais, de fato, estão mais sensíveis a esse problema que está ali no dia a dia das equipes. Então, hoje as equipes de saúde da família, elas estão sensibilizadas e habilitadas a notificar todo e qualquer tipo de violência. Elas estão sensibilizadas. Agora, se eu for questionada, as equipes estão prontas? Eu acho que a gente nunca está pronto para atender a demanda, porque essa dinâmica social ela muda permanentemente. Então, como o próprio Núcleo de Educação Permanente se propõe, a formação é permanente, esse debate é permanente. A gente entende na saúde que é muito importante a gente trazer, muitas vezes, um palestrante, uma pessoa que vai debater tecnicamente um tema, mas a gente acredita muito mais nessas discussões contextualizadas dentro da realidade local de cada equipamento de saúde. Então, discutir violência, muito provavelmente no Parque Brasil, a gente vai ter questões muito próprias do território que diferem das situações de violência, por exemplo, do Imperial do Rio Comprido. A dinâmica territorial ela impõe novos desafios. Então, assim, prontos não estão.
acho que não estamos nunca, né? Porque a gente vai ter que estar sempre buscando se aprimorar nesse tema que é bastante complexo. Bom, a secretária quer fazer alguma colocação? Em relação a isso, não. Bom, vamos falar, né? Eu vou abrir para vocês. Eu acho que assim, o tema começou a ser discutido mais intensamente de um tempo para cá. A doutora Renata Rivitti é uma pessoa importante que levanta esse tema. Ela trabalha muito com treinamento, ela já tem experiência em outras cidades e já tem algumas unidades nossas destacadas para fazer o treinamento dos agentes comunitários, né? Inicialmente, nós vamos começar... Cidade de Salvador, né? Sim. Cidade de Salvador é o foco número 1 que a gente escolheu e vai virar uma escola mesmo. A gente está mexendo na ferida. É melhor do que deixá-la fechadinha e a gente vai tomando os nossos rumos, né? Eu acho importante ter entrado junto com a assistência social e com a segurança, mas assim, acho que a saúde tem até um passinho à frente aí, porque ela já lida com isso há mais tempo, né? Ela já pega e já sabe quão difícil é quando tem lá na unidade, até porque os agentes se sentem muitas vezes intimidados em mexer com aquele homem agressor, com aquela pessoa que às vezes está dentro do tráfico de drogas, né? Que às vezes, quando a gente consegue mexer, eles fogem e mudam de bairro. Isso dá uma frustração muito grande para o profissional que queria ajudá-los, né? Eu acho que assim, o que a Marilis falou da porta a mais é isso mesmo, né? Ué, se já fazia no CREAS, se já fazia na saúde, se já fazia... por que está fazendo família segura? Eu acho que juntando as experiências e os olhares também pode crescer junto, né? Eu acho que é um tema difícil, informação, né? Eu queria só... Em relação ao idoso, realmente você tem razão. A gente fecha o olho para o idoso e eu vivi idosos sendo estuprados, né, pelos amigos dos filhos usuários de drogas, e às vezes eles têm vergonha de falar que aconteceu, né? Eu queria só fazer uma complementação, doutora, que eu acabei esquecendo de mencionar. O município já tem um termo de cooperação firmado, né, com o Ministério Público, que vai tratar de uma forma bastante aprofundada, no sentido de disparar reflexões nos profissionais mesmo, que nós vamos dar uma formação voltada para os ACS e agentes sociais da rede e os envolvidos das secretarias de segurança pública e assistência social, através desse termo de cooperação do município com o Ministério Público. Quem está à frente disso, a doutora Renata Rivitti e a promotora Fabiola Sucasas, de São Paulo. Tá bom? Bom, eu vou abrir para a secretária fazer a consideração final. A gente agradece, né, o empenho dos 3 vereadores presentes. Acho que realmente era bom a gente envolver mais gente, mas vocês se mostraram bastante interessados no assunto até essa hora, perguntaram muito, né, e são pessoas que a gente tem como parceiros. E ao ouvinte, muito obrigado, e o telespectador, tentando entender essas coisas que a gente passa aqui como uma coisa para ajudar a cidade toda, cuidar da dengue, cuidar da violência, e a gente está de portas abertas dentro da nossa ouvidoria, dentro da secretaria, para quaisquer ideias que tenham em relação à saúde do nosso município. Muito obrigada e boa noite, doutora Márcia. Bom, quero agradecer a todos que estão nos assistindo, a diretoria e a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde, que esta noite prestou contas em cumprimento à Lei Complementar 141, do dia 13 de janeiro de 2012, e exatamente às 20h57 do dia 26, eu considero encerrada essa prestação de contas da Secretaria Municipal de Jacareí. Boa noite a todos e fiquem com Deus.